Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta análise. Hoje vamos explorar como textos antigos, preservados aí ao longo de milênios, moldam diretamente as crenças modernas de bilhões de pessoas. E para isso, a gente vai investigar um dos maiores enigmas históricos e teológicos da antiguidade cristã. É um verdadeiro mistério escondido nas páginas do Evangelho de Marcos. Vamos mergulhar nessa jornada? Olha, a frase "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura" tem um impacto simplesmente inegável. Provavelmente, mesmo para quem não é lá um grande estudioso de teologia, essa ordem soa super familiar. O peso cultural e religioso desse pequeno texto é imenso. Afinal, essa é a grande missão que impulsionou o cristianismo globalmente, cruzando oceanos e continentes inteiros. Mas e se as bibliotecas mais antigas e protegidas do mundo sugerissem que essa exata frase talvez nem estivesse no documento original descrito no primeiro século? Pois é, para entender o peso desse mistério, a gente precisa voltar um pouquinho no texto. Seção 1. O fim do Evangelho. O túmulo vazio. O capítulo 16 de Marcos começa com uma cena de uma carga emocional gigante. Bem cedinho, exatamente no nascer do sol, um grupo de mulheres vai ao sepulcro levando aromas e especiarias. Chegando lá, elas dão de cara com algo totalmente inesperado. Aquela pedra enorme e pesada que fechava a entrada já estava completamente removida. Ao entrarem, meio hesitantes, encontram um jovem de branco que dá a notícia que mudaria o curso da história para sempre. Jesus ressuscitou. Até aqui, a narrativa flui de um jeito dramático e perfeitamente reconhecível, não é verdade? Seção 2. O grande chamado. Uma missão global. A amplitude dessa nova missão lá nos versículos finais é fascinante. A instrução não era só uma tarefinha pontual para os líderes da época, mas sim um mandato contínuo, sem fronteiras. A ordem é muito clara: pregar para absolutamente todas as nações, estabelecendo que a salvação segue junto com a crença e o batismo. E a coisa vai além, viu? O texto afirma categoricamente que sinais extraordinários acompanhariam os crentes. Expulsar demónios, falar novas línguas de forma fluente, pegarem serpentes venenosas com as mãos nuas, beber coisas mortíferas sem sofrer nenhum dano e, claro, curar os enfermos impondo as mãos. É uma conclusão de um poder estrondoso e uma visão super expansiva. Mas aí é que vem a grande reviravolta da nossa análise de hoje. A pergunta de $1 milhão e que alimenta debates acalorados entre os maiores especialistas há séculos é exatamente essa. Será que o Evangelho de Marcos termina mesmo no versículo 8, com um suspense absoluto, ou ele vai até o versículo 20, englobando toda essa missão global que a gente acabou de ver? Seção 3. Um mistério nos manuscritos. A anomalia textual. Para resolver esse quebra-cabeça de um jeito totalmente imparcial e neutro, a gente precisa falar de uma ferramenta chamada crítica textual. Basicamente, é um método rigoroso usado para analisar, datar e comparar milhares de manuscritos antigos. Afinal de contas, a gente não tem os textos originais redigidos pela própria mão do autor, mas sim incontáveis cópias passadas adiante através dos milênios. E é justamente ao colocar essas cópias antigas sob o microscópio acadêmico que essa grande anomalia aparece com tudo. E olha, isso não é só uma teoria distante de biblioteca europeia não, tá? Acontece na vida real com as pessoas. As nossas fontes trazem um relato bem curioso de um leitor chamado Josué. Ele estava numa conversa super amigável na porta de casa sobre religião e pediu para ler em Marcos 16, focando do versículo 12 ao 15. Para a surpresa de todos, a Bíblia que o pessoal ali tinha nas mãos simplesmente parava de forma abrupta no versículo 8. A famosa Grande Comissão nem sequer existia naquelas páginas. Rolou aquele silêncio momentâneo. Afinal, por que uma discrepância tão gigantesca existe assim entre versões do mesmo texto sagrado? Quando a gente olha friamente para as evidências preservadas ali no papiro e no pergaminho, a divisão é inegável. Os manuscritos mais antigos e historicamente valiosos já descobertos, como os icônicos Códex Vaticanos e os Sináiticos, simplesmente pulam todo aquele enorme bloco dos versículos 9 a 20. O texto simplesmente acaba subitamente, às vezes até deixando um espaço em branco bem esquisito na página. Em contrapartida, a grande maioria dos outros manuscritos de séculos posteriores inclui a história inteirinha, sem pular nada, até o versículo 20. E para deixar o mistério ainda mais denso, existem pequenas variações encontradas por aí que trazem um final alternativo super curtinho, falando bem por alto sobre espalhar a mensagem do leste ao oeste. Seção 4. O final perdido. Uma conclusão ausente. Colocando essas duas opções narrativas lado a lado, a estranheza literária grita aos olhos. Pensem bem, se a gente parar rigorosamente no versículo 8, essa história monumental acaba só com as mulheres fugindo do túmulo, morrendo de medo e em silêncio absoluto sobre a ressurreição. É um baita anticlímax, meio sombrio até.
Do outro lado, a adição daquele bloco dos versículos 9 a 20 muda a marcha completamente. Do nada, o texto se enche de luz com aparições ousadas, missões globais audaciosas e promessas de sinais milagrosos inquestionáveis. Em termos de literatura, parece muito improvável que o autor original, depois de construir uma obra tão focada em esperança e movimento, quisesse terminar tudo com uma cena de pânico e silêncio. Tem um descompasso claro aí pedindo explicação. Diante dessas evidências e de todo o perfil do texto, o consenso acadêmico atual traça uma hipótese fascinante. Os pesquisadores sugerem que o final original escrito lá pelo autor primário acabou se perdendo na poeira da história. Vai saber, talvez a última folha de um papiro antigo tenha sido rasgada ou danificada nos primeiros anos da sua circulação. Então aquele texto longo e triunfal que a gente conhece hoje provavelmente foi adicionado mais tarde, com o maior cuidado, pelos copistas das primeiras comunidades. Foi uma tentativa muito sincera, tanto literária quanto teológica, de tapar aquele buraco incômodo que o versículo 8 deixava. E, claro, fazer a história bater com as outras tradições que já estavam rolando nas igrejas no primeiro século. Seção 5. O valor da tradição, uma relíquia preciosa. Olhando para a linha do tempo implacável da história cristã, o cenário fica ainda mais admirável. Durante o primeiro século, como falamos, o final original do papiro provavelmente sofreu seu dano fatal. Mas aí, avançando para o segundo século, as evidências mostram que os versículos 9 a 20 já eram super conhecidos e copiados adoidado pelas comunidades. Figuras de peso enorme na época, como Taciano e o bispo Ireneu, já citavam e defendiam esse trecho longo nos seus próprios escritos. Ou seja, mesmo que a ciência dura e fria da crítica textual conclua que essas palavras não saíram originalmente da pena de Marcos, hoje elas são inegavelmente aceitas como uma relíquia preciosa e totalmente autêntica daquela primeiríssima geração de crentes cristãos. E é exatamente aqui, muito além das lupas investigativas da academia, que o significado espiritual dessa passagem continua incrivelmente inabalável. Como muita gente sábia aponta hoje em dia, o maior milagre de todos é uma vida transformada. Embora aquele trecho polémico fale de coisas espetaculares, como falar novas línguas do nada, pegar serpentes ou beber veneno sem cair duro, as análises mais profundas ressaltam que tudo isso são apenas sinais secundários ou até metáforas. O impacto real daquele texto não mora no deslumbramento com feitos sobre-humanos de super-herói, mas sim na sua mensagem central de renovação interior, de espalhar compaixão e perdão ininterruptamente por todas as nações do mundo. O que nos traz a uma reflexão final que simplesmente ecoa pela história e não quer calar. Reflitam comigo. Será que a falta comprovada de um desfecho original diminui a autoridade moral de um texto milenário tão sagrado? Ou será que o fato inquestionável de os primeiros cristãos sentirem uma urgência colossal de colar essa grande comissão ali no texto original, bem no comecinho do segundo século, prova exatamente o oposto? Prova a vitalidade imensa e a força imparável dessa mensagem de esperança. Talvez, no fim das contas, essa costura literária maravilhosa não seja um defeito, mas a prova mais irrefutável de que uma ideia genuinamente transformadora não cabe presa num único manuscrito e tem o poder de evoluir e transcender brilhantemente pela eternidade. Muito obrigado por acompanhar essa análise fascinante com a gente e até à próxima.